Bem, meus amigos, neste vídeo nós vamos provar que o limite de uma sequência é único. Tudo bem? Estamos voltando, inclusive, a gravar vídeos de análise real aqui para o canal. Fazia alguns anos já que eu não gravava. Tem gente que depois de muito tempo viu os vídeos, gostou e até pergunta, né, se eu não vou voltar a gravar, se vai ser só aquilo mesmo e... Enfim, né? Estamos aí gravando novamente vídeos de análise real. E vamos provar aqui então que o limite de uma sequência é único. Eu vou utilizar duas demonstrações distintas, que no final das contas são distintas na maneira de escrever, mas a ideia é basicamente a mesma. Uma dessas demonstrações é do professor Elon Lages Lima, autor do livro Análise Real Volume 1, e a outra demonstração é do professor Jairo Guedes de Figueiredo, do livro Análise 1. Bem, primeiramente a demonstração do professor Elon Lima, ela trabalha com a seguinte ideia. Olha só, ele diz o seguinte, que nós temos uma sequência de termo geral xn, então seja xn uma sequência, tal que o limite de xn é A. Dado um certo B diferente de A, devemos mostrar o quê? Já que B é diferente de A, eu quero provar que esse limite é único. Então eu tenho que mostrar que o limite de xn não é B. Se você conseguir provar isso aqui, o teu trabalho acabou. Vamos trabalhar então em cima disso. Pessoal, qual é a definição de limite? A definição de limite é a seguinte. Eu vou colocar rapidinho aqui ela. Dado epsilon maior que zero, existe um certo índice n0, tal que, tomando um índice maior do que esse n0, eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter que xn menos A, ou seja, a distância entre o termo geral e o limite vai ser menor do que epsilon. E isso vale para qualquer epsilon. Qualquer epsilon que você adote, para qualquer epsilon, vai ter um índice tal que isso aqui vai acontecer. A partir desse índice, né? No final das contas. É só você pensar assim. Esse epsilon que ele está dando é um certo raio de convergência em cima do termo que você afirma ser o limite. Se eu pegar um epsilon pequeno, é claro que o índice vai ser 1. Agora, se eu pegar um epsilon maior, o índice vai ser outro. Então, no final das contas, é essa a ideia. Só que a ideia da questão é que se você vai tomar um outro termo, que você afirma que é limite da sequência, você vai tomar um raio adequado. Eu vou tomar um raio pequeno, de modo que esses intervalos aqui vão ser disjuntos, e pronto, eu vou ter um termo aqui dentro que não está aqui dentro. A ideia da demonstração do Elon Lages é exatamente essa. Então, veja bem, o que é afirmado aqui? Então, tomando um certo epsilon, de modo que os intervalos vou chamar um intervalo de I, tudo bem? De modo que os intervalos A menos epsilon, A mais epsilon, né, os extremos do intervalo, e o intervalo J de extremos B menos epsilon, B mais epsilon, sejam disjuntos, você sempre vai trabalhar com epsilon que está de acordo com o seu interesse. O meu interesse aqui é fazer com que esses intervalos sejam disjuntos. Então, se você toma um epsilon de modo que esses intervalos são disjuntos, o que vai acontecer?
existe um certo N0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que a distância entre xn e a é menor do que epsilon. Isso quer dizer o seguinte, por isso eu coloco aqui, ou ainda xn pertence a i. É o que eu falei para vocês. Você vai ter aqui um b, você vai ter aqui um a, os intervalos são disjuntos, porque você tomou um epsilon pequeno. Então, para algum índice, os termos vão começar a cair aqui nesse raio de convergência. Se eles vão cair aqui, eles não caem aqui. E aí, está demonstrado. Tá? Eu só vou terminar então aqui. Ou ainda xn pertence a i. Mas se xn pertence a i, xn não pertence a j. Ou seja, a distância entre xn e b acaba sendo maior do que epsilon, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, se xn não cai no intervalo j, eu posso simplesmente afirmar que o limite de xn não é b. Exatamente por conta de tudo aquilo que eu apresentei. O termo vai cair no intervalo de convergência, no raio de convergência determinado por A, mas não no raio de convergência de B. Portanto, está provado que o limite é único. Eu tomei um termo A, eu supus que ele é o limite da sequência, tomei um termo B diferente de A, tomei um epsilon pequeno, de modo que os intervalos não vão ter interseção, e provei, portanto, que esse termo, né, porque esse epsilon foi qualquer. Na verdade, não foi um epsilon qualquer, foi um epsilon estratégico. Mas aí eu mostrei que se o termo B é diferente de A, você pode tomar um epsilon pequeno, e aí você vai mostrar que o limite dessa sequência é único. Eu vou mostrar agora aqui para vocês a demonstração do professor de Jairo Guedes de Figueiredo. Se você gostou dessa aí, você usa essa aí. O professor de Jairo Guedes de Figueiredo trabalha com a seguinte ideia. Vou até mudar aqui a cor do pincel, né? Suponha que uma certa sequência, que uma determinada sequência, né? Suponha que uma determinada sequência de termo geral a n tenha dois limites distintos, né? R e S. Do fato dela ter dois limites, eu posso dizer o seguinte, que o limite de AN é R e o limite de AN também é S, com R diferente de S. Com R diferente de S. Tá? Bem, mas no que isso aí vai implicar? Isso vai implicar no seguinte, veja bem. Existem N1 e N2, né? Deixa eu colocar antes dado epsilon maior que zero, né? Bem, do fato dela ter dois limites, né? Dado epsilon maior que zero, existem N1 e N2 N1 e N2 naturais, tais que
a n menos r perde para n maior do que ou igual a n1, e a n também perde para s. Desculpa, a n menos s, né, o módulo de a n menos s perde para ε com n maior do que ou igual a n2. E aí veja bem o que acontece. Tomando um epsilon estratégico, né? Tomando um epsilon, vamos dar uma cara para esse epsilon. Vamos supor que esse epsilon seja precisamente o módulo de r menos s. E já já você vai entender por que ele tomou esse epsilon. Tomando um epsilon que é o módulo de r menos s sobre 2, ou seja, é a metade da distância entre r e s, e n como o máximo entre n1 e n2, para n maior, eu vou colocar n0 aqui, tá? Para n maior do que ou igual a n0, ou seja, se eu pegar um n que é maior tanto do que n1 quanto do que n2, a gente vai ter a seguinte consequência. Ora, quem é r menos s? O módulo de r menos s, eu posso acrescentar aqui dentro a n menos a n. Tudo bem? Por que eu posso tomar a n menos a n? Porque isso aqui é zero, gente. Já que isso aqui é zero, colocar o zero lá dentro que não vai fazer diferença nenhuma. Mais r menos s, tá bom? De fato, esses dois termos são iguais, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma arrumadinha aqui. Vou colocar a n menos s mais r menos a n. Tudo bem? Bem, não vai haver problema nenhum se eu fizer isso aqui, tudo bem? E aí o que acontece? Eu posso colocar aqui a minha desigualdade triangular. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre desigualdade triangular. Se alguém não lembra disso, pode dar uma olhada. Mas aí a gente quebra, né? Coloca aqui o módulo de an menos s e para cá a gente põe o módulo de r menos an. Tá bom? Bem, pessoal, olha o que acontece bem aqui. Eu repito, então, esse an menos s. Eu repito. Aqui, quem é esse termo? Esse termo, no final das contas, eu posso trocar os dois termos de lugar, né? Só que isso seria multiplicado com menos 1. Eu vou fazer isso aqui. Tudo bem? Sim, porque já que eu troquei os dois de lugar, bora fazer aqui a propriedade distributiva. Se você fizer a propriedade distributiva, quem é menos 1 vezes a n? Menos 1 vezes a n é menos a n. E menos 1 vezes menos r é o r. Então, se eu trocar os dois termos de lugar, eu posso trocá-los de lugar, mas multiplicando por menos 1, sem problema nenhum. Bem, aqui nós temos o seguinte, quem é o módulo de menos 1? Né? O módulo de um produto é o produto dos módulos. O módulo de menos 1 é o próprio 1. E o módulo de an menos r fica aqui do lado. Ora, só que o 1 é elemento neutro na multiplicação, né? Não faz diferença. Então, a gente simplesmente esquece esse termo. Agora, a gente vai focar nisso aqui. Ora, a n menos s dentro do módulo perde para epsilon. Então, isso aqui perde para epsilon. E pela mesma igualdade, e pela outra desigualdade, melhor dizendo, o módulo de an menos r perde também para epsilon. Significa que isso aqui perde para 2 epsilon. Entretanto, quem é o nosso epsilon? É aqui que está o x da questão. Ele definiu um epsilon estratégico e agora nós vamos chegar numa conclusão absurda, né? Porque o que nós vamos ter? O 2 está aqui. Quem é esse epsilon? É o módulo de r menos s e embaixo tem o 2. Então aqui você simplifica 2 com 2 e nós vamos ter rs.
Note que no final das contas, pelo desenvolvimento todo, a partir daqui, nós obtivemos algo estranho. Nós obtivemos que o módulo de R menos S, ó, era igualdade, igualdade, aqui virou desigualdade, para cá virou desigualdade aberta. Então, no final das contas, nós obtivemos que o módulo de R menos S é menor do que o módulo de R menos S, o que, claro, é um absurdo. Esse absurdo ocorreu porque nós supomos que os limites são que são dois termos diferentes e que a sequência tem dois limites. Ela não tem dois limites. Logo, o limite de AN é único. Demonstração por absurdo. E está encerrado. A ideia foi estratégica, pessoal. Na verdade, essa ideia foi igual à do Elon Lages na primeira demonstração, só que o de Jairo, ele utilizou um pouquinho mais álgebra aqui, né? Foi uma coisa mais algébrica, enquanto que lá no Elon, o Elon utilizou topologia mesmo. Na verdade, as duas ideias coincidiram. As duas ideias são idênticas, só que elas foram expressas de maneira diferente. É claro que se eu tenho aqui um R e eu tenho aqui um S, olha o epsilon que ele tomou na questão. Ele tomou esse epsilon aqui. Esse epsilon é a distância entre os termos dividida por 2, ou seja, é o ponto médio, né? É a distância dividida por 2. Então, bem aqui, ele tem o intervalo, ele tem o raio de convergência para R e ele tem o raio de convergência para S. Bem aqui, olha, onde termina um dos intervalos, começa o outro. Foi a ideia que nós adotamos aqui na primeira também. Só que foi expresso de uma maneira diferente, só isso. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então tá aí, provado de duas maneiras diferentes, né? E aí, novamente, né? Se você toma um N maior do que... Cadê? Se você toma um N maior do que N1 e do que N2, você vai cair num dos dois e não vai cair no outro, né? No caso, na segunda demonstração foi provado por um absurdo, que isso de fato vai acontecer. Na primeira, foi uma demonstração mais direta, digamos assim. Mas as duas demonstrações são aceitas aí, se você tiver que provar que o limite de uma sequência é único. Uma demonstração bem interessante essa de que o limite é único. Você tem que treinar bastante para lembrar disso aí, mas eu tentei trazer aqui o resumo da ideia, né? E o resumo da ideia. Tentei trazer, né, um esboço, né? O esboço que o livro não dá, né? Não tem lá o esboço, mas os livros não dão esse esboço, mas você tem que, às vezes, entender geometricamente como a coisa funciona para, então, poder realizar com uma maior comodidade essa demonstração e aplicando ideias bem sólidas. É isso. Obrigado.